Eu conheço vários empresários que até algum tempo atrás sequer dormiam de medo de uma ação trabalhista. E agora, com a reforma trabalhista ocorrida em 2017, e é bem verdade que houve uma significativa redução da quantidade de ações trabalhistas ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, porém, isso não é para que o empresário se despreocupe totalmente que ele estará livre de uma ação trabalhista. É uma postura equivocada, é um pensamento equivocado pensar que o trabalhador não vai ajuizar uma ação trabalhista, uma vez que ele poderia ser condenado a pagar as custas e os honorários de sucumbência. Isso é um grande erro e eu vou te explicar por que eu penso que essa decisão é totalmente equivocada. É bem verdade, como nós já dissemos, que houve uma significativa redução no número de ações trabalhistas. Porém, o que houve, esses 32% em que se falam que houve de redução no número de ações ajuizadas, eles devem-se àquelas ações que constituíam verdadeiros abusos, verdadeiros absurdos. Quem nunca ouviu a seguinte frase, vou te falar e você vai se identificar. Fulano de tal entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa X pedindo R$1 milhão. No dia da audiência, fez um acordo por R$1.000 e ainda parcelou em 4 vezes para a empresa. Quem é que nunca ouviu essa frase? Quem é que nunca ouviu essa história? Pois é, realmente, essas ações, as chamadas ações de aventura, essas realmente houve uma mudança, uma alteração, uma diminuição significativa. Porém, com a necessidade de se dar o valor do pedido no momento em que se ingressa com uma reclamação trabalhista com uma empresa, isso tornou muito mais difícil de se fazer um acordo na justiça. Eu quero dar um exemplo. Se um determinado colaborador de uma empresa acredita que tem um determinado direito e ingressa com uma ação trabalhista contra a empresa, e lá nos pedidos ele faz a somatória dos pedidos e atribui um valor para essa causa de R$30 mil. É R$30 mil. Ele acredita que ele tem aquele direito porque ele fez o cálculo com base nos elementos em que ele entende que não houve o pagamento por parte da empresa. Portanto, dificilmente a empresa conseguirá fazer um acordo por valores menores. E é por isso que eu digo que atualmente o empresário, o empregador, o dono de empresa, ele tem que ter uma preocupação muito maior com relação ao tratamento do seu colaborador e ao cumprimento da legislação trabalhista. Porque se eventualmente ele tiver uma ação trabalhista ajuizado contra a sua empresa, salvo nos casos em que ele tiver com tudo em dia, tudo cumprido, toda a documentação, ele tomou todas as providências necessárias para o cumprimento da legislação e para o respeito do relacionamento com esse trabalhador, esse não precisa realmente se preocupar. Porém, na maioria das vezes, a empresa desconhece onde é que está o risco da sua ação trabalhista. E aí é surpreendida, na maioria das vezes, com uma reclamação trabalhista envolvendo valores aí que ele sequer poderia sustentar, né? Então nós vemos muitos empregadores que vão à falência, que fecham seu negócio, que se endividam, que têm verdadeiros colapsos financeiros em razão de uma reclamação trabalhista que, por exemplo, lhe deu uma diferença no seu caixa ali na ordem de 30, 40, 50 mil reais. Então é importante entender que houve sim uma diminuição no número de ações trabalhistas, mas isso, em momento algum, traz mais segurança para o empregador que não observa o cumprimento da legislação trabalhista. Embora a legislação tenha ficado um pouco mais flexível para o empregador, é importante que se cumpra, que se relacione bem com o seu colaborador, que respeite o seu colaborador. E, acima de tudo,
O respeito ao colaborador está diretamente ligado à lucratividade da empresa. E nós vamos falar isso no próximo vídeo. O que eu queria deixar de recado para você é isso, que houve sim uma diminuição no número de ações trabalhistas, mas dê uma passada na Justiça do Trabalho da sua cidade. Ela não está vazia, muito pelo contrário. A pauta está cheia, é audiência todos os dias. Portanto, uma dica para o empregador: se atente ao cumprimento da legislação trabalhista. Se atente principalmente no relacionamento interpessoal com o seu colaborador. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.